Vamos começar a nossa aula? Sim! Você pode sentar em uma posição confortável ou com as pernas cruzadas, como a Laura está fazendo, ou você pode sentar sobre os calcanhares, ou se você preferir, você pode fazer o exercício deitado, não tem problema nenhum. O mais importante é que você se sinta confortável enquanto você está fazendo o exercício respiratório. Então, em qualquer posição que você estiver, você começa já fazendo uma respiração ampla, profunda, consciente, levando a atenção totalmente para o ato de respirar e buscando abstrair as demais instabilidades. Então você começa lá com uma respiração completa, primeiramente preenchendo a parte baixa dos seus pulmões. Então você inspira, dilatando o abdômen para frente. Em seguida você continua inspirando, dilata lateralmente as costelas. Continua inspirando, traz o ar aqui no alto do tórax. Pulmões explodindo de ar nesse momento e você volta exalando. Primeiro o alto do tórax, depois as costelas, por último o abdômen. Aí volta de novo, inspira, abdômen para frente, continua inspirando, dilata lateralmente as costelas. Continue inspirando, traz o ar na parte alta do tórax, estufando o peito. Ao exalar, da forma inversa, primeiro o alto do tórax, depois as costelas, por último o abdômen. A partir do próximo ciclo, você já pode colocar uma retenção com os pulmões cheios. Uma retenção curta, mais ou menos de uns 5, 10 segundos. Não precisa ser mais do que isso. O principal objetivo desse exercício, nesse momento inicial da aula, é fazer com que você volte a atenção para dentro de si. É fazer com que você consiga abstrair, primeiramente, das coisas externas e, em seguida, abstrair das suas emoções, dos seus sentimentos e concentrar-se exclusivamente no momento presente, no aqui, no agora e no ato de respirar. No próximo ciclo, você já vai passar para uma respiração quadrada. Quadrada porque você vai fazer 4 fases: inspiração, retenção com ar, exalação e retenção sem ar. Essas 4 fases vão ser identicamente ao tempo que você leva para fazer a inspiração. Então, por exemplo, que você faça a inspiração em 8 segundos. Você vai reter com os pulmões cheios em 8 segundos, vai exalar em 8 segundos, vai ficar sem ar em 8 segundos. E aí pode ser qualquer tempo, pode ser 10, 10, 10, 10. Pode ser 5, 5, 5, 5 ou 20, 20, 20, 20. O mais importante da escolha desse tempo é fazer ele perfeitinho ou mais próximo da perfeição. Então, se você não estiver conseguindo fazer a retenção com os pulmões vazios de forma perfeita e está terminando precisando um tanto ofegante, é sinal que você precisa reduzir o tempo da sua inspiração, que consequentemente vai diminuir o tempo das demais fases. É muito importante que o ritmo respiratório ele seja constante. É através dessa constância no ritmo respiratório que você vai colher os principais benefícios dele. Por exemplo, a todo momento você está inspirando, retendo com os pulmões cheios, exalando, retendo sem ar, inspirando, retendo com ar, exalando, retendo sem ar, inspirando e assim sucessivamente. Você não quebra esse ritmo respiratório. A ideia é que o ritmo respiratório sempre seja constante.
Esse é um exercício respiratório fácil, mas ele exerce duas funções muito importantes. Na retenção com os pulmões cheios, além de promover a expansão da capacidade pulmonar, vai te produzir uma sensação de bem-estar, de leveza. Na retenção com os pulmões vazios, isso vai fazer com que você aprenda a gerenciar situações mais adversas, bem como também vai fazer com que você tenha noção e percepção dos seus limites. Geralmente os nossos limites eles são condicionados pela nossa mente. Nós podemos muito mais do que nós pensamos que podemos. E essas retenções com os pulmões vazios faz com que a gente tenha essa consciência. Só mais um pouquinho. Exatamente mais um minutinho. Possivelmente os próximos ciclos já serão os últimos, então tente fazer no maior tempo que você conseguir. Tanto a inspiração, retenção com ar, exalação e retenção sem ar, desde que você respeite a proporção 1, 1, 1, 1. Quando, mas somente quando você finalizar essa última retenção com os pulmões cheios, cada um no seu tempo, sem pressa, então faça a sua retenção sem se afobar. E finalizou, respira normalmente e pode começar a movimentar o seu corpo. Você pode espreguiçar, pode tracionar, pode torcer para um lado, pode torcer para o outro, fique à vontade para devolver o movimento para o seu corpo. É como se você tivesse acordado de uma longa noite de sono. E é verdade. Ai, nossa, consegui até 9. E aí você já pode ficar em pé, sem o auxílio das mãos, para passarmos as contrações abdominais. Seus pés vão ficar afastados mais ou menos 2 palmos, as mãos pressionando o alto das coxas, você apoia o peso do tronco sobre os seus braços, seus joelhos ficam semiflexionados para facilitar. Você vai inspirar, vai exalar e, ficando sem ar, você contrai o abdômen para cima e para dentro. Exatamente desta forma. Deixa eu mostrar. Aqui. Acho que aqui todo mundo vai me ver. Mantenha o maior tempo que você conseguir. Precisou respirar, solta o abdômen, respira normalmente, recupera o fôlego e aí volta a repetir. Sem ar, vai lá, contrai o abdômen para cima e para dentro e mantenha. Precisou respirar novamente, recupera o fôlego e aí volta a repetir. Esse massageamento abdominal que nós utilizamos, ele tem o objetivo de proporcionar o massageamento dos órgãos internos para assim você eliminar uma série de toxinas oriundas tanto da sua alimentação como também de emoções mais densas, mais pesadas. Como, por exemplo, ódio, raiva, estresse, ansiedade, ciúmes, ódio, raiva, ansiedade, estresse. Repetir, né?
Eu repeti de propósito. Eu sei. Então, são emoções que produzem neurotoxinas e geralmente fica acumulado na região abdominal, nas nossas mucosas. E conforme a gente vai pressionando esses órgãos, você vai estimulando a liberação dessas toxinas. Tão importante quanto isso também são as toxinas da nossa alimentação, que você também está eliminando enquanto está fazendo esse exercício. Só mais alguns instantes, exatamente mais ou menos 1 minuto. E aí já vamos passar para as técnicas corporais. Como melhorou? E então, você pode, quando finalizar o próximo ciclo, trazer o tronco à verticalidade. E aí começa fazendo uma tração. Você vai inspirar, elevando os braços. Deixa os seus pés afastados 1 palmo, entrelaça os dedos e aí traciona a sua coluna, como se alguém estivesse te puxando pelos punhos. Você vai ficar na pontinha dos pés. Vai contrair levemente o abdômen para encaixar os quadris e a lombar. E aí leva as mãos lá em direção ao teto. O olhar sempre na linha do horizonte para você deixar a sua coluna alinhada. Intensifique, cresça o máximo que você conseguir. E aí pode retornar, baixando os calcanhares e os braços. Hastinasana. E agora você vai fazer uma técnica para descontrair os braços, descontrair as suas costas, seu pescoço e levemente os seus quadris. Simplesmente deixe esse balanço gostoso com seu corpo. É uma excelente técnica para você liberar tensões, principalmente da região torácica para cima. Geralmente, emoções essas associadas a emoções, né? Assim como você está descontraindo também os braços e as mãos e os braços é a principal forma de como a gente expressa as nossas emoções. Nós, na maioria, quase todo mundo, quando está falando, está gesticulando, está mostrando as mãos. Quando você quer agredir alguém, você agride com a mão, geralmente com a mão, né? Quando você quer fazer o carinho em alguém, você faz um carinho com a mão. Então, as mãos são uma importante parte do nosso corpo de expressões de emoções. Então, é um exercício interessante para você fazer esse alívio, né? Sem falar que vai descontrair a região dos ombros, região da cervical, do pescoço, onde se acumulam as principais tensões relacionadas a estresse, preocupações e ansiedades. Então, todo dia que você quiser, você pode fazer essa técnica. Uns 2 minutinhos dela por dia, assim você vai sentir levinho. Pode ir finalizando aos poucos. Vrikshasana. Você vai flexionar o joelho direito. Vai colocar o dorso do pé sobre a perna que está estendida e vai apontar o joelho para baixo. Fica a 45 graus, mano. Já tô. Não, mais um pouquinho. Aqui. Isso. Essa posição, por enquanto. Tente manter aqui em equilíbrio. Se você não conseguir manter em equilíbrio, vai tentando ficar aqui nessa posição. Se você já está em equilíbrio, está fácil demais, você inspira elevando os braços, entrelaça os dedos lá em cima, traciona a sua coluna e aí então você vem baixando o tronco, vem trazendo as mãos lá em direção ao solo. Na aula de hoje, eu preciso que o joelho da perna de base esteja totalmente estendido, tá? E aí, se as suas mãos já chegaram no chão, você pode segurar com as mãos lá no calcanhar, mas não tem obrigação de segurar com as mãos no calcanhar, tá?
Você pode deixar as mãos no chão, mas desde que o seu joelho da perna de base fique bem estendido. Caso você não consiga manter, fique com o tronco elevado. O objetivo dessa técnica inicial é uma técnica de equilíbrio. Então, a anteflexão é só um plus a mais para você treinar o seu equilíbrio. Aí sustenta, estabiliza, sorria, concentra. Para quem está lá embaixo, já começa a elevar o tronco devagar, sem mexer na posição das pernas, só vem elevando o tronco. Até chegar com o tronco lá em cima, como está a Laura agora. Natarajasana. Você vai passar esse pé que estava ali na sua coxa agora para trás, segurando com a mão lá no dorso do seu pé, elevando o braço com a mão lá em direção ao teto, porque eu quero que você faça uma tração. Então a sua mão vai em direção ao teto, tá? E aí esse pé, ele vai se afastando aqui do glúteo o máximo que você conseguir. A ideia é que um dia o seu pé chegue na cabeça. Obviamente não precisa ser hoje. Só mais um pouquinho. Eleva bem esse pé. E aí você já pode retornar. E iniciamos a compensação para o outro lado. A Laura troca de lado aqui só para ficar no ângulo da câmera para vocês, mas vocês fiquem à vontade, não preciso respeitar esse ângulo. Por mais que existe uma regra geral no método que fala sobre o ângulo didático. Mas ele tem um outro objetivo, que nesse momento não nos interessa tanto. Então, o dorso do seu pé o mais próximo que você conseguir da sua virilha, joelho da perna de base estendido, corpo estável. Aí você vai inspirar, vai elevar os braços, vai entrelaçar os dedos, traciona a sua coluna. Se você não está conseguindo ficar em equilíbrio, fique aí, não tem problema nenhum. Se conseguir, você vai lá e faz a anteflexão até as mãos chegarem no solo. Sem pressa, sem pressa. O mais importante é a estabilidade na técnica, você treinar o seu equilíbrio. Chegou com as mãos no solo, busque descontrair bem os seus ombros e o seu pescoço, eles ficam bem soltos. E aí deixa alongar a sua perna e deixe trabalhar a flexibilidade das articulações do calcanhar, do joelho e do quadril, no caso com o joelho da perna que está com o joelho flexionado. Não, tá puxando bem, ó. Só mais um pouquinho. Caso você esteja com o tronco lá embaixo ainda, comece a elevar sem pressa, mas sem desfazer a técnica com as pernas. Chegou com o tronco lá em cima, você já vai passando a sua perna para trás. Então você vai segurar com a mão lá no dorso do seu pé e vai fazer um movimento de tração. Você vai estender o seu joelho, vai levar o braço lá em direção ao teto, a mão em direção ao teto, e vai afastar aquele calcanhar do glúteo o máximo que conseguir. O braço em si ele até não é tão importante, o mais importante é o trabalho que você faz lá com a sua perna afastando. Só mais um pouquinho. Intensifique. E aí você pode retornar. Retornou, uniu os seus pés. Fica de lado para a câmera. Chakrasana. Você vai entrelaçar os seus dedos. Pode entrelaçar os dedos ou pode, como você preferir.
Mas primeiro você vai tracionar e aí depois você vai jogar o quadril para frente, os braços para trás, tombando o pescoço. É uma retroflexão. Deixa eu só demonstrar aqui. Aí você vai descendo o máximo que você conseguir. Ok? E aí mantenha, deixa alongar as suas costas, deixa alongar essa musculatura da frente do seu tronco, deixe soltar e descontrair o seu pescoço. E quanto mais você levar os seus braços para trás, melhor. Intensifique. E aí você pode retornar e coloca as suas duas mãos nos joelhos. Colocou as mãos nos joelhos, respira, sorria, descontraia. Assim que perceber que já está tudo ok, você pode direcionar as suas mãos lá em direção ao solo, deixando os ombros, pescoços e costas descontraídas. Ai, minhas costinhas. Nossa, que gostoso. Sempre a atenção para deixar os seus dois joelhos bem estendidos, tá? Mesmo que as suas mãos não chegaram no solo, é preferível que as suas mãos fiquem aqui em cima do que você ficar com as mãos no solo e os seus joelhos flexionados, tá? Então, estende os joelhos, mesmo que precise elevar as mãos, tá? Não tem problema nenhum. Porque assim você vai evoluindo da forma correta na técnica. Aí tudo é uma questão de tempo e de aperfeiçoamento para você chegar a níveis mais avançados. Para quem já está de boa aí, pode segurar com as mãos lá nos calcanhares ou nas pernas, em qualquer lugar que você conseguir, e levar a testa em direção ao joelho. Nossa. Lembra que o joelho fica bem estendido. Então, não estou falando para você. Lembra que o joelho fica bem estendido e a testa vai em direção a eles. Não é o joelho que vai em direção à testa. Posso pôr no chão? Como preferir. Deixa aqui um tempinho, tá alongando tanto. Tá bom, vamos ficar mais um pouquinho porque a Laura pediu. Tá mais 45 segundos. Tá puxando aqui, ó. E aí, quanto mais próximo o tronco das suas pernas, melhor. Por isso que descontrair muito a região dos glúteos, a região dos quadris e a região lombar. Muitas vezes a gente sente nessa técnica a parte posterior das pernas, das coxas. Mas geralmente a trava em si está mais aqui na região sacral, lombar e quadril do que propriamente dito lá. Então por isso que leve bastante atenção nessa região. Ai, tá gostoso. Quer dizer, mais ou menos, mas tá. Dá aquele mergulho final nessa técnica. Ai. Vai Utkatsana. E aí você vai flexionar os joelhos, sentando sobre os seus calcanhares. Os calcanhares se elevam, você traz as mãos nos joelhos e aí estabiliza. Respira um pouquinho. Nossa, deu até uma onda, gente. Sorria. Parikasana. Você vai afastar. Deixa eu ver como a Laura vai fazer aqui, que aí eu descrevo. Afasta os joelhos. Afasta os joelhos, coloca um joelho no solo e aí você afasta o outro joelho com o joelho estendido. Isso aqui vai um pouquinho mais para trás por causa do Instagram. Isso. Tronco alinhado. Você vai inspirar. Você faz primeiramente a tração para descontrair a sua coluna vertebral, com o tronco impecavelmente alinhado, tá? Exatamente como você está nesse momento. Você vem fazendo a lateroflexão.
em direção à perna que está estendida. Aí você desce, se quiser você pode trazer esse braço de baixo aqui na perna, ou lá na frente do abdômen, como você preferir. Mas o outro braço fica lá descontraindo. Se você quiser fazer um pouquinho mais de força, pode ficar com os dois braços elevados, como você estava lá no início. Aí vai soltando, vai descontraindo, vai respirando. Você vai notar que vai alongar bastante essa região, principalmente na inserção da coxa aqui com o início do seu abdômen. É onde você vai sentir a principal trava para evoluir nessa técnica. Então é onde você precisa direcionar a atenção para descontrair. Exatamente ali onde a Laura está colocando a mão. Nossa, foi você falar e tipo deu um clack. Um crack. Ai, nossa, Laura. E aí vai soltando, vai descontraindo, respirando de forma ampla, profunda. Tentando. Tô falando para os alunos. Uai, eu não sei. Tô obedecendo. Tô tentando. Ai, caramba, tá puxando muito aqui, ó. Mais 15 segundinhos. Ó. Vamos dar aquele mergulho final? De repente, se você quiser, você pode até segurar com essa mão que está na perna lá no seu punho e puxar. Fazendo isso aqui. Ó, você vai sentir que vai alongar mais. Quanto que eu falei mesmo? 15 segundos, né? Já acabou. 40 segundos atrás. Pode retornar. Coloca a mão lá no solo, do lado do joelho. Isso. Eleva o braço, deixa os dois braços alinhados. E agora sobe esse pezinho. Isso. E aí você vai subindo essa perna. Quanto mais você subir, melhor. A ideia é que o pé fique acima da linha do quadril, tá? Ficou, né? Ficou. Ganhei estrelinha. E aí respira, descontraia, deixa o seu corpo soltar a parte da cintura para cima e, obviamente, contrair e puxar essa perna para o alto. Você vai sentir um músculo bem específico lá no seu glúteo. Ah, ou pode ser na virilha à frente, tá? Mas geralmente as pessoas sentem a parte de trás do glúteo, mais ou menos essa regiãozinha aqui. Para de ficar mostrando. Ué, mas tem que saber qual que é a parte para levar a consciência para essa região. Cada um sente onde tem que sentir, deixa o menino. E, obviamente, é importante que você saiba essas coisas, porque uma das regras gerais da nossa aula é a localização da consciência. Então, é você levar a atenção para os pontos mais solicitados. Consequentemente, quando você leva a consciência para esses pontos, você direciona mais sangue, mais oxigênio para essas regiões. Por isso que quando você medita concentrado num ponto aqui entre as sobrancelhas. Só mais 5 segundos, porque a Laura pediu para parar. E aí pode retornar, juntou os joelhos. Se precisar sentar lá nos calcanhares para soltar as pernas, sente. E aí já pode iniciar a compensação. Oh, tá todo mundo esperando, Laura. Vamos. Você não sabe? Às vezes eles estão deitados lá. Tipo... Eu acho que se a Rô, a Bárbara, esse pessoal estiver fazendo aula, eles não deitam não. Ela disse que ia tentar fazer. E aí, ó, estender um joelho no solo, estendeu o joelho lateralmente, ó, o outro. Ó. Traciona primeiramente a sua coluna, para você sentir o alinhamento dela, e aí daqui você vai descendo, ó. Aí desce até onde você conseguir e depois você pode executar as mesmas variações que você fez para o outro lado. Se você quiser deixar os dois braços aqui do lado das orelhas, vai fazer com que você fortaleça um pouco mais os seus braços, seus ombros e as suas escápulas. Seus brombos. E aí solta o pescoço. E sorria. E respira. E descontrai. Posso falar da roupa? Pode. A Rô não deve estar fazendo aula porque a Rô virou vovó ontem. Nasceu o Gael do Pips e da Tati. Que alegria. Olha o entusiasmo do Ricardo com o bebê. É que eu tô de jejum.
estivesse comendo pizza, você estaria reagindo da mesma forma. Pensando no Regis assistindo a aula. Aí vai descontraindo, vai descendo esse braço. Quanto mais você descer. É que o pessoal do Instagram não tá vendo o seu braço lá, ó. Desce mais. Isso, agora o pessoal viu um braço, ó. Ficou gostoso. É, mas é a vida, né, Laura? A Sinara fala que tá fazendo aula todo dia. Aí vai avançando, vai avançando. Aí ela falou que fica conversando com a gente, com a câmera, assim. Deve ser engraçado. Intensifica. Ai, aqui, ó. Ai, tem um bicho na minha perna. E aí pode retornar, colocou a mão no solo. Isso. Os dois braços alinhados, primeiramente. Da cintura para cima tudo fica descontraído, exceto a força para você deixar o braço elevado. E então você sobe a outra perna lá. Isso, olha que gostoso. Pé na altura do quadril. Sorria cativamente, respira, mantenha. E lembra de levar a consciência para as regiões que estão sendo solicitadas. É bem a região do colote, pra mim. Tem muito a ver com a parte de mentalização. A única coisa é que a localização da consciência você simplesmente leva a atenção para o ponto mais solicitado. Já a mentalização, além de levar a atenção para a região solicitada, você pode mentalizar que sua musculatura da perna está ficando mais definida, está queimando gordura dos glúteos e das pernas. Ficando sem celulite. Inclusive você pode até mentalizar cores. Nesse caso você pode mentalizar alaranjado brilhante, que está associado à força, está associado à energia, até mesmo a poder. E vai subindo, quanto mais você subir aquele pezinho, melhor. Já está acabando, 15 segundos. Esse recurso de localização de consciência e mentalização você pode usar para todas as técnicas, ok? Naturalmente você já faz isso por um livre e espontânea vontade. Quando você já está fazendo a técnica, você já leva a consciência e aí pode retornar, que eu já continuo a explicação daqui a pouquinho. E aí pode sentar e descontrair assim como a Laura sentou, sobre os calcanhares, e aí solta, respira. Então, como eu estava falando, naturalmente você já faz isso, mesmo que você não perceba. Quando você está fazendo a técnica, aqueles pontos que estão sendo solicitados estão te chamando a atenção. Isso já é a localização da consciência. Conforme o professor vai falando o efeito da técnica, obviamente, você já vai fazendo a mentalização conforme o professor está descrevendo. Por isso que sempre as nossas induções elas são positivas, nunca tem uma indução negativa. E você já pode elevar o seu tronco. E então você fará uma torção. Sentado, Matsyendrasana. Não vá crassa, não vá crassa. Deixa os dois joelhos estendidos. Aí depois a gente faz Matsyendrasana. Aí você vem aqui com a mão, segura com a mão contrária no pé. Mão contrária no pé aqui. E aí daqui você eleva o pé fazendo a torção. Ó. Ok? Então é a mão contrária segurando no pé contrário. Aí tudo fica ao contrário. Era para ser uma piada. Ô, gente, as piadas do tiozão do Ricardo, ninguém dá conta. Eu acho engraçado porque eu te amo, mas não sei se os alunos vão também achar. Ai dele se não achar. Eu acho que eles te amam também. E aí vai levando esse braço bem para trás. Lembra de fazer essa tração de coluna, tá? Geralmente a gente tem que fazer a torção assim. Então estufa o seu peito, ó. Estufa o peito e aí vai girando os ombros. Você vai ver que vai alongar muito mais as suas costas. E, obviamente, vai trabalhar o fortalecimento da musculatura responsável
por sustentar a sua postura alinhada. Praticamente você vai manter a mesma técnica, só que você vai flexionar o joelho cruzando as pernas, mais sem atrás. Ó, e aí já coloca o braço entre a perna elevada e o peito, o outro braço lá nas costas, e aí daqui você continua na torção. É uma outra torção, que vai exercer praticamente a mesma função, só que na outra exigia um pouquinho de força. Nessa aqui vai exigir mais descontração. Sei não, isso aqui tá mais forte, né? Mas lembra de tracionar a sua coluna. Tá tracionado. Nossa, meu cotovelo estragou, você ouviu? Quanto mais para trás você olhar, melhor. Quanto mais você sorrir, melhor. Deixe alongar gostosamente as suas costas. Ai. Veio, né? Intensifique. E aí pode retornar e você compensa para o outro lado. Mesma coisa, mesma execução, mesma variação. Eu vi até estrelinha. Lembra que é a mão contrária que pega o pé contrário. É exatamente como a Laura está fazendo aqui, caso você não entendeu o que eu falei. Mão direita, pé esquerdo. Ou mão esquerda, pé direito. Então, o contrário com o contrário. Ai, Senhor. E aí você vai torcendo, vai torcendo, vai torcendo. Lembra daquele detalhezinho que eu te falei de tracionar a sua coluna, de estufar o peito. E aí, na medida do possível, você vai levando o braço para trás. Fica bem mais forte, né? Bem mais. Ai. Nossa. E quando estende o dorso do pé, estende bem o joelho? Oi? Ah, um detalhe interessante. O joelho que está elevado fica bem estendido, tá? Você não flexiona ele, não. Pode segurar mais embaixo. Se preferir, você pode segurar mais embaixo, por exemplo, ali na panturrilha ou no joelho, onde você conseguir. Mas, obrigatoriamente, esse joelho precisa estar estendido. E o dorso do pé também, que alonga tudo. Olha, gente. Diz a Laura que se você estender a pontinha do pé como ela está fazendo, vai alongar tudo. E aí intensifica, torce bem. E aí pode cruzar as pernas. Peraí, só mais um pouquinho. E passar para a compensação para o outro exercício. É a mesma coisa, ó. Só cruzou as pernas, traz o braço entre a perna elevada e o peito e aí você torce. Sorria cativamente, estufe o peito e aí você vai girando. O fato de você estufar o peito, essa força, ela vem lá da região torácica, tá? Obviamente, todas essas técnicas que eu falo para você estufar o peito são técnicas corporais, mas que psicologicamente vão trabalhar muito e influenciar a sua autoestima. Geralmente, uma pessoa que tem uma baixa autoestima, a tendência dela é andar com a cabeça mais para baixo, os ombros contraídos. Uma pessoa com uma boa autoestima, ela anda com o peito estufado. Uma pessoa muito arrogante, ela tem levemente uma lordose e é muito com o peito para frente. Obviamente, você vai ficar no meio do termo das duas coisas. Pode intensificar, torce o máximo que você conseguir. Vira Paschimottanasana. E aí nós vamos fazer uma técnica que tradicionalmente é a nossa técnica de sexta-feira, por mais que hoje seja sábado. É porque a gente sempre fazia na sexta-feira essa técnica. Eu acho que fazia todo dia. Às vezes a gente repetia segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Mas a técnica é de sexta-feira. Olha só, você vai cruzar as pernas, assim como a Laura fez ali, ó. O joelho mais próximo do outro joelho. Se você não conseguir, você pode deixar esse joelho estendido para frente. Só estende ele para lá. Pode ficar assim como a Laura está, tá? Você pode até fazer assim para testar diferente. Ó, aí você inspira, traciona e joga o seu tronco lá na frente. Deu diferença? Tá. E aí o objetivo aqui é a anteflexão. Quanto mais próximo aqui do calcanhar do glúteo, melhor. Mas se ele ficar estendido com a perna cruzada, também tá legal. Ai, caramba,
Aqui, ó. Ó, a Laura não pegou, mas eu quero que você aí em casa pegue na pontinha do seu pé e puxe a pontinha do seu pé na sua direção. E aí puxa, mas puxa. Mas puxa com vontade. Ele sabe que eu não gosto dessa variação. E, obviamente, conforme você puxa a pontinha do pé, você também traz a testa em direção ao joelho. Caramba, como pode, né, gente? Tá alongando aqui tudo. Aqui. Não vamos ficar muito tempo. Mas agora tá gostoso. Nós vamos ficar exatamente 25 segundos. Então você pode intensificar bastante essa técnica. Até que fica no pé. Dez segundinhos. Aquele mergulho final na técnica. E aí pode retornar sem pressa, vem desenrolando a sua coluna e compensa para o outro lado. Mesma coisa, só troca a posição das pernas e compensa. Precisa trocar de Não precisa não. Ai, Ó, gente. cruzou as pernas, um joelho sobre o outro. O joelho pode ficar aqui flexionado com o calcanhar próximo do glúteo ou pode ficar estendido lá para frente. Em si vai produzir quase o mesmo efeito, só que aqui fica um pouco mais intenso, mais forte. Aí você vai lá, traciona a sua coluna e em seguida faz a anteflexão. Em um primeiro momento você descontrai, respira, deixa o corpo solto. E em seguida você vai descendo, você vai exalando, vai trazendo as mãos lá na pontinha do seu pé. Aí você pega a pontinha do pé e puxa ele na sua direção, ao mesmo tempo que você leva a testa em direção ao joelho que está mais próximo ali. Se você pressionar o queixo contra o peito, fica ainda mais gostoso. Puxa aqui, ó. Até o couro cabeludo, acho que é longo, não faz sentido isso? Faz. Essa técnica alonga desde o dedo maior do seu pé até a sua nuca. Eu já expliquei isso acho que foi na aula de quinta, não? Se não foi na de quinta, foi na de sábado passado. Ah, foi sábado passado que eu expliquei isso. Aqui, ó. Aí deixa alongar, deixa descontrair. Vai avançando. Não é que fica bonitinho assim, deitado? Não? Vai avançando, vai respirando. Lembra de puxar a pontinha do pé. Tem que puxar a pontinha do pé com vontade. Já está acabando em 10 segundos. Vamos lá para o mergulho final. Retornou. Raja Dhanurasana. Você vai deitar de frente para o solo. É a nossa penúltima técnica da aula. Daqui a gente já vai para a invertida. Você vai flexionar os seus joelhos, vai segurar com as suas mãos lá no dorso dos seus pés e vai fazer um movimento como se fosse estender os seus joelhos. Ó. E aí você sobe os joelhos e a parte alta do tórax. A única coisa que fica no solo é o abdômen e os dois ossinhos do quadril. Então, quanto mais você subir com o tronco, melhor. E o objetivo é um dia colocar os pés na cabeça. Isso é referente à mentalização. No momento que eu falo isso, você mentaliza que um dia você vai estar colocando o pé na cabeça. Obviamente, esse dia pode ser até o final desse mês, pode ser até o final do ano, ou pode ser até o final da década. Cada um vai no seu ritmo. Mas você está mentalizando lá que você está evoluindo. Só mais 10 segundos, intensifica bem a retroflexão. Ai, nossa senhora. Colocou os pés na cabeça. E aí pode retornar e aí passamos para as nossas invertidas. Invertida sobre a cabeça ou sobre os ombros. Sobre os ombros é aquela deitadinha que você deita, eleva os quadris e os calcanhares e aí então você fica na técnica. Os
Os quadris e os calcanhares não, né? As pernas e os quadris. Olha isso aqui como a Laura fez. Ó. E aí você fica aí. Exatamente isso aqui, paradinho. Certinho? Quer fazer invertido sobre a cabeça? Quem quiser pode fazer a invertida sobre a cabeça, que é como a Laura vai demonstrar aqui. Ó. Primeiro, mede a distância dos seus cotovelos, que é a distância de um antebraço. Traz as duas mãos com os dedos entrelaçados, coloca a cabeça no solo próximo das mãos e vem caminhando com os pés em direção à cabeça, o máximo que você conseguir. Se você só ficar aqui, você já está fazendo a invertida, mas se quiser você pode elevar uma perna. Flexionada ou estendida, como você preferir. Se quiser e conseguir, você pode elevar a outra perna. E aí, unir as duas pernas lá em cima. E aí mantenha. Essas técnicas de invertida, elas são excelentes para direcionar uma maior quantidade de sangue para a sua cabeça, ou seja, fazendo a drenagem de sangue dos membros inferiores que foram oxigenados, né, e potencializados energeticamente pelas técnicas que nós fazemos, e agora uma maior quantidade de sangue gravitacional está sendo direcionado para a sua cabeça. Obviamente vai estimular mais as suas funções neurológicas. Há quem diga que você fique mais inteligente. Então, quanto mais tempo você ficar na invertida, mais inteligente você vai ficar. Verdade. É o que se espera, tá? Não necessariamente obedece essa ordem como eu falei, mas é o que se espera com essa técnica. É porque depende muito do que você já tem na sua cabeça. Porque às vezes, né? Digamos que você seja uma pessoa que tenha cunho nazista e aí você vai fazer a invertida, você vai estimular essa faculdade. Agora você é uma pessoa altamente altruísta, uma pessoa altamente concentrada, focada, você vai fazer essa técnica, obviamente você vai potencializar essa faculdade que você já tem. Então, a técnica em si, ela serve como catalisador de tudo que você já tem de bom dentro de você. E aí você já pode iniciar o retorno das suas invertidas. Quem fez a invertida sobre a cabeça, retorna e faz o descanso como a Laura vai demonstrar. Quem fez a invertida sobre os ombros, vai permanecer deitado. Vai um pouquinho mais para trás, Laura. Deitado, você vai elevar o alto do tórax, vai colocar o alto da cabeça no solo e vai girar os ombros para trás. E aí você mantém. Nota que os quadris ficam no solo, tá? É só o alto do tórax que sobe. Ok? E a partir daqui, a Laura que vai conduzir, ela passará meditação ou descontração, ou as duas coisas? Deixa eu só colocar aqui. Certinho? Então só seguir as orientações da Laura, eu vou ajustando as câmeras aqui se forem preciso. Pode escolher uma posição confortável para você se deitar, afastando as pernas, afastando os braços, deixando o corpo bem à vontade, simplesmente para você se deitar e assimilar as transformações geradas pela aula. Faça uma inspiração profunda e ao expirar, solte-se confortavelmente no solo. Soltando, descansando e abandonando pele, músculos e articulações. Permaneça lúcido e acordado durante todo este exercício, ouvindo tudo que eu disser para filtrar cada palavra e assimilar somente aquilo que você quiser. Solte o seu corpo, descanse e descontraia. Pés, pernas, joelhos e coxas, descontraindo seus quadris,
soltando, descansando, abandonando a pelvis, o abdômen, o tórax e as costas. Solte toda a extensão da sua coluna vertebral, vértebra por vértebra, uma a uma. Solte os ombros, os braços, cotovelos, antebraços, mãos e dedos das mãos. Descontraia o pescoço, a nuca, maxilares, lábios, faces, narinas, globos e músculos oculares, pálpebras, sobrancelhas, a testa, o couro cabeludo e também as suas orelhas. Sinta-se agora totalmente leve, descontraído e à vontade, aproveitando esses momentos para se recarregar, para se revitalizar por completo, assimilando todas as transformações geradas pela aula de hoje. Sinta as transformações no seu corpo, o estímulo à melhor circulação sanguínea, ao melhor funcionamento dos seus órgãos internos, dos órgãos digestivos, de todo o seu sistema endócrino e linfático. Sinta a transformação no seu comportamento, na sua atitude, o ganho de leveza, de estabilidade emocional, de foco, de clareza mental. Sinta o efeito da transformação na sua mente, estimulando melhores conexões neurológicas, maior agilidade ao pensar, ao raciocinar, ao traçar planos e estratégias. Por alguns instantes apenas assimile toda a transformação gerada pela aula, buscando vivenciar e aproveitar esses momentos como um presente que você mesmo lhe oferece. Em breve, quando retornar, você estará com uma ampla e agradável sensação de leveza, conforto e bem-estar. Mais disposto, motivado e entusiasmado para seguir com seu dia, com uma sensação de alegria e satisfação por ter começado seu final de semana, cuidando daquilo que é mais importante para você, a sua saúde física, emocional e mental. Movimente as mãos, os braços, as pernas com a intenção de se alongar, de se esticar da forma que você desejar e sentando-se para meditar. Sente-se em qualquer posição confortável, pode deixar as mãos sobre os joelhos ou em concha, conforme você está habituado. Coluna ereta, seus olhos fechados, um leve ar de sorriso no seu rosto. Como treinamento de concentração, leve a atenção ao ponto entre as suas sobrancelhas. Concentre-se nesta região. Faça a localização da consciência, levando a atenção no ponto entre as suas sobrancelhas. Concentre-se e visualize a imagem de um círculo dourado localizado neste ponto específico. Visualize esta imagem, concentre-se, contemple, com a intenção de saturar os seus pensamentos. Concentre-se. Concentre-se. Finalize o seu exercício de meditação fazendo uma inspiração profunda, encerrando também a nossa aula. Abrindo os olhos, estenda os braços para cima com uma sensação de alegria e bem-estar.